expulsão de famílias, né, que ocupam, né, famílias camponesas, famílias quilombolas, né, mesmo famílias acampadas e mesmo assentamentos que têm sido desfeitos a partir, né, desse processo. Então, é um acirramento, né, desse movimento da violência, expulsando trabalhadores do campo, né, claramente descrito, então, nesse segundo conjunto de dados. Né. Então, aqui nós temos dois elementos. Primeiro, acirram-se os conflitos no campo e acirram-se, né, por terra, principalmente, e acirram-se também os processos violentos de expulsão de trabalhadores das suas terras, de despejo de trabalhadores, né, das terras que ocupam no campo brasileiro. Então, esse é o duplo movimento que esses dados iniciais da CPT trazem para nossa reflexão. O terceiro gráfico, né, vai também reforçar essa a ideia do acirramento do conflito por terra, mostrando o aumento do volume de terras envolvidas nessas disputas. Né? Então, nós estávamos falando lá, né, em 2009, 10, 11, da faixa aí, né, entre 13 e 15 milhões de hectares, há uma queda, né, entre 2013 e 2014 dessa proporção, e a partir de 2015 há um salto exponencial. Né? Vai para 20 milhões de hectares, depois vai a 30 milhões e chegando já a 40 milhões praticamente de hectares em disputa, né? Que é mais um dado, então, que está mostrando para a gente esse acirramento da disputa pela terra, motivado pela dinâmica expansiva do agronegócio. Então, essa é a primeira, né, ideia-chave que eu queria trazer com vocês a partir, né, da contribuição, então, desses dados da CPT. Né? Bom, vamos tentar observar isso agora um pouco espacialmente. Né? Então, a primeira informação foi uma informação de conjunto para o Brasil. Aí eu trago agora dois mapas na sequência, um 2003, 2009, e outro depois, né, vai vir com um período mais recente, que vão mostrar para a gente que há uma lógica espacial distinta nesses conflitos. Né? Esse mapa foi elaborado por uma monografia de graduação, um estudante aqui da UF, que eu acompanhei, ajudei bastante, né, no debate que ele realizou, né? O Danilo Cunha, né, e ele traz esse elemento muito claramente. Então, esse mapa aqui tem que informações, né, ajudar, então, a leitura aí do mapa. Primeiro, né, as bolinhas, quanto mais verde a bolinha, maior o predomínio de ação dos movimentos sociais dos povos do campo. Né? Quanto mais vermelha a bolinha, maior a violência do poder público e do poder privado sobre povos, né, e movimentos sociais. Né? Então, esse mapa de 2003 a 2009 mostra duas coisas básicas para a gente. Primeiro, né, no centro-sul do país e no nordeste, nós temos, com exceção ali do Piauí, né, um predomínio, né, das ações dos movimentos sociais. Né, os movimentos sociais predominando, a cor verde predominando, mostrando essa ação predominante dos movimentos, fazendo ocupações, acampamentos, etc. Quando, por outro lado, né, na Amazônia, e aí, né, não só entendendo a Amazônia como região norte, mas também Maranhão e Mato Grosso, onde a floresta amazônica, né, ainda existe, apesar do avanço do desmatamento relativo à expansão do agronegócio. Mas nessas áreas, então, a gente tem o predomínio da violência do poder público e do poder privado já nesse período 2003-2009. Então, esse primeiro mapa dá essas duas informações para a gente, além de mostrar ali quais são os focos principais da violência. Quanto maior a bolinha, né, maior a violência, ou então maior a ação dos movimentos também. Tanto o tamanho da bolinha revela isso. Então, algumas áreas muito importantes da ação dos movimentos, como, por exemplo, o Pontal do Paranapanema em São Paulo, o extremo sul da Bahia, a zona da mata pernambucana, paraibana, né, ali no Nordeste, né, e, por outro lado, a violência, né, acirrada no Maranhão, né, no sul e sudeste do Pará. Bom, quando a gente vai para o segundo mapa, né, que é o que mostra o período de 2010 a 2017, né, aí nós observamos duas mudanças fundamentais.
A primeira mudança é que o mapa está muito mais vermelho e menos verde, isto é, né, o protagonismo dos movimentos sociais diminui bastante, né, e a violência dos poderes públicos e do poder privado sobre os trabalhadores do campo aumenta muito fortemente. Né? Então, tem muito menos bolinhas verdes e muito mais bolinhas vermelhas aparecendo agora nesse segundo. Né? E acirrando-se algumas áreas, né, importantes. Então, o Amapá, que praticamente, né, não tinha aí uma presença muito forte, o Acre, Rondônia, né, além do próprio Maranhão novamente aparecendo como um espaço muito forte, né, da violência aí contra os trabalhadores do campo. Né? Então, esses dois mapas, eles mostram, né, esse deslocamento, né, da violência e essa mudança no caráter aí, né, da relação aí que a gente tinha visto anteriormente com dados gerais do Brasil. Agora a gente pode ver isso um pouco mais espacializadamente nesses dois mapas. Né? Seguindo a nossa conversa, né, eu queria apresentar para vocês, então, alguns elementos sobre a estrutura fundiária brasileira, né, para a gente, então, compreender como é que esse processo de expansão do agronegócio tem rebatimentos concretos, né, na dinâmica fundiária do Brasil. O primeiro gráfico, então, que aí eu apresento, né, para nós a desigualdade brutal na distribuição da terra no Brasil, medidos pelos dados registrados pelo cadastro do INCRA. Né? Esse primeiro dado que eu estou trazendo é de 2016, né, que mostra, né, que 66% dos, né, estabelecimentos, dos imóveis rurais no Brasil estavam classificados aí como minifúndios, né, aqueles abaixo de um módulo fiscal, mas eles ocupando apenas 1,1% das terras. Do outro extremo do gráfico, a gente vai ver os latifúndios, ou seja, com mais de 15 módulos fiscais, ocupando, sendo, na realidade, 2,3% dos imóveis, mas somando 47,5% da área, ou seja, os latifúndios dominando quase a metade, né, da área somada de todos os imóveis rurais existentes no território brasileiro. Um dado já, né, bastante forte, né, no que diz respeito aí à concentração da terra. Mas eu vou para o segundo gráfico, que faz uma comparação desse dado de 2016, né, com o dado de 2018. E aí eu queria chamar a atenção para duas coisas. Né? Há um aumento, né, forte, né, dos imóveis rurais em todo o Brasil, né, em todas as faixas. Né? Então, seja 0 a 1 módulos fiscais, que são os minifúndios, 1 a 4, que são as pequenas propriedades, 4 a 15, que são as médias propriedades, mais de 15, que são as grandes, são os latifúndios. Né? Em todas essas faixas, há um aumento do número de imóveis registrados no cadastro do INCRA, saltando em apenas 2 anos de 5.768 imóveis, 5.768.558 imóveis rurais, para 6.454.426 imóveis rurais, um aumento muito expressivo, né, em apenas 2 anos. Mas mais impressionante ainda é o gráfico seguinte, que mostra o crescimento da área dos imóveis rurais registrados no Brasil. Né? A área dos imóveis, né, rurais registrados no Brasil, ele vai passar, né, é o próximo gráfico, por favor, Diego, ele vai passar, também sobe em todas as faixas, né, mas é impressionante, né, o aumento na faixa de mais de 15 módulos, ou seja, nos latifúndios, nas grandes propriedades. Né, que a área passa de 247 milhões para 471 milhões em apenas 2 anos. Estamos falando de um cadastramento no INCRA, né, de mais de 250 milhões de hectares de terra em apenas 2 anos. Isso é completamente
é absurdo, né? E revela claramente o avanço do processo de grilagem de terras no Brasil. Se a gente levar em consideração que há uma medida provisória editada pelo governo, né, que prevê a autodeclaração com base para o reconhecimento de terras ocupadas irregularmente no Brasil, claramente está havendo um movimento por dentro do cadastro do INCRA de tentar legalizar essa fraude da grilagem de terras no Brasil. Porque, vejam, a área somada dos imóveis rurais em 2016 atingia 520 milhões de hectares. Em 2 anos, passou para 775 milhões de hectares. E o cadastro do INCRA é autodeclaratório, então está havendo um processo muito claro, né, de fraude no cadastro do INCRA para legitimar esse processo. Percebam que são os grandes que estão fazendo isso. Né? Não são os pequenininhos, são os grandes, né, que estão realizando esse movimento de apropriação brutal de terras no Brasil para expandir o controle ainda mais maior do latifúndio sobre as terras brasileiras. E aí eu queria chamar a atenção para um outro dado. Vocês observaram nesse gráfico, né, que, olha, vejam, 775 milhões estão registrados no cadastro do INCRA 2018 como área pertencente a imóveis rurais. A tabela que eu apresento a seguir vai trazer os dados, né, sobre outros usos, né, da terra no Brasil. Né? Essa tabela aqui, eu estava trabalhando ainda, vejam, com os dados de 2016. Né? Não mudou a unidade de conservação, terras indígenas, assentamentos, territórios quilombolas, não mudou nada. Né? E a gente já tinha um cenário bastante complexo. Né? Que a gente ia ter, olha, vejam, né? As unidades de conservação terrestres, né? Então, parques nacionais, reservas biológicas, somando 154 milhões de hectares, 18% do território brasileiro. As terras indígenas, né? 117 milhões de hectares, quase 14% do território brasileiro. Os assentamentos rurais, 88 milhões de hectares, 10 e pouco por cento do território brasileiro. Os territórios quilombolas, somente 2 milhões e 700 mil hectares, 0,32% do território brasileiro. E os imóveis rurais privados, que eram, então, em 2016, lembrem disso, né, o dado do gráfico anterior, 520 milhões de hectares, dava 61,29% do território brasileiro. Só que passando para 2018, para 775 milhões de hectares, isso vai a 90% do território brasileiro, 91% do território brasileiro, mais precisamente falando. Significa dizer que 91 mais 10 de assentamento já deu 100. Já até passou de 100, já deu 101. Mais 13 mais 18, nós estamos falando de 140%, né, de área no território brasileiro. Isso é impossível. O que mostra muito claramente, mais uma vez, como eu já falei para os gráficos anteriores, que a grilagem de terras está, né, acontecendo numa velocidade impressionante no cadastro do INCRA. E o que são essas... na realidade, nós estamos falando do quê? O que esses grandes proprietários estão declarando lá no cadastro do INCRA? Estão declarando unidade de conservação como sendo sua terra, estão declarando terra indígena como sendo sua terra, estão declarando assentamento rural como sendo suas terras. Uma violência inominável contra a sociedade brasileira e, principalmente, contra, né, os indígenas, os assentados, né, sem falar dos quilombolas, que já não tem quase nada de terra mesmo reconhecido oficialmente no Brasil. Então, essa brutalidade que a gente está vendo, e aí, né, acontecer nesse contexto atual de uma extrema gravidade e que está passando meio batido aí nos debates da sociedade brasileira nesse contexto atual. O mapa a seguir, ele mostra a distribuição espacial desses assentamentos, das unidades de conservação e das terras indígenas, né, e dos territórios quilombolas, que estão basicamente, como a gente pode ver aí pelo mapa, onde está colorido é que tem ou assentamento, ou área quilombola, ou terra indígena, ou unidade de conservação.
dá para ver que é basicamente na Amazônia, né? Então, é lá que a grilagem é mais brutal hoje. É sobre as terras, né, de unidade de conservação, de assentamento, de terras indígenas, de áreas quilombolas, né, que estão basicamente na Amazônia brasileira, que esse processo de grilagem de terras avança hoje. E aí a gente junta isso com todo o processo de desmatamento, né, que a gente já tinha identificado, né, como um processo em curso, né. Claramente, o ano passado, né, foi gritante essa situação do desmatamento, né, foi mundialmente, né, escandalosa essa questão, né, do desmatamento, das queimadas na Amazônia, né, é esse processo aí de grilagem que está pressionando esse avanço do desmatamento, né, se associando, portanto, a essa dimensão da luta pela terra a partir da expansão da grilagem associada à expansão do agronegócio no Brasil. É isso, né, que nós temos como, diria, principal problema fundiário hoje no Brasil, né, não tenho dúvida em relação a isso. Bom, então esse é um primeiro conjunto de elementos que eu queria trazer para vocês, né, que são essas informações sobre conflito pela terra, grilagem de terras, como lógica que baseia a expansão do agronegócio, uma expansão do agronegócio que dá a partir de processos violentos e ilegais no território brasileiro. Segundo ponto da nossa discussão, né, é o próximo, começa no próximo slide, que parte de uma pergunta, né? Para que o agronegócio se apropria de tanta terra? Né? Já nós vimos esse conjunto primeiro de slides, como esse processo, né, de apropriação de terras, de forma irregular e violenta, está, né, embasando a expansão do agronegócio. E se expande o agronegócio para quê? Para que ele quer se apropriar de tanta terra? Né? Então, a partir desse segundo slide, do próximo slide agora, a gente entra nesse segundo ponto da discussão, da minha apresentação aqui para vocês hoje. Né? Começo trazendo um mapinha que mostra, né, a distribuição mundial de terra e de água. Para entender esse mapa. Né? Quanto mais próximo do vermelho escuro tiver pintado um país, maior a disponibilidade de terras. Quanto maior a bolinha azul sobre o país, maior a disponibilidade de água. Olhando para o mapa, a gente observa, né, muito claramente, que o Brasil lidera nos dois quesitos. Lidera tanto na disponibilidade de água quanto na disponibilidade de terras. Não tem nenhum país aí pintado tão escuro quanto o Brasil, né, embora Estados Unidos e Rússia se aproximem, e não tem uma bolinha azul tão grande quanto a do Brasil, né, indicando claramente, então, essa situação de liderança do Brasil no mundo em termos de disponibilidade de terras e de água. E a se faz basicamente com terra, água e luz solar. Né? Plantas fazem fotossíntese através dessa combinação. Né? Então, com terra, de água e de luz solar, melhora as condições do desenvolvimento da agricultura. E, né, o Brasil, além, né, de estar claramente aí colocado esse predomínio, né, das bolinhas azuis água e do vermelho no mapa terras, também é desses países que se aproximam do padrão brasileiro, né, o país com maior incidência de luz solar durante o ano, que está na faixa tropical, diferentemente desses outros aí que estão na faixa temperada. Então, mais um dado, né, dessa dinâmica, né, de importância, né, desses recursos para o aproveitamento, né, e o desenvolvimento da agricultura. O quadro seguinte, né, reforça, né, aquele elemento trazido no quadro anterior, no mapa anterior, colocando, então, a disponibilidade de terras para a expansão das culturas, né, agrícolas. E o quadro traz a comparação entre área já utilizada para a agricultura, né, lavouras, e as áreas de pastagem ou áreas não utilizadas.
para nada, nem para lavoura, nem para pastagem. Né? E nesse caso, né, a gente tem muito claramente uma percepção de que o Brasil é o país que tem o maior volume de terras em pastagens ou em áreas não utilizadas. Né? Muito superior a todos os outros, e eu chamaria atenção, em especial, né, nesse quadro, para a situação da Índia e da China, que não tem mais 1 hectare sequer para expandir lavouras, né? Enquanto no território brasileiro são 350 milhões de hectares. Então, soma isso com o mapa anterior, a gente vai ter claramente uma percepção de que o Brasil é um país fortemente visado hoje para a expansão da agricultura no mundo. Né? E isso se casa com aquilo que nós tínhamos discutido anteriormente, do movimento de expansão do agronegócio, se apropriando de mais e mais terras, mesmo que, inclusive, sendo fundamental para isso, recorrer à violência e recorrer à grilagem para essa expansão. Bom, a tabela a seguir faz uma comparação entre países, né, que investem em outros lugares do mundo para obter terras, e aí são empresas ou são governos de países, né, que estão buscando terras em outros lugares, e, de outro lado, os países-alvo, né, desses investimentos, onde esse investimento se concentra. Aí nós vamos ter o Brasil aparecendo, né, nos dois lados da tabela, mas em 8º lugar como um país, né, investidor, e aí a presença de empresas e fazendeiros estrangeiros no Paraguai, na Bolívia, em países africanos como Moçambique, né, como também na Tanzânia, né, na área ali das savanas africanas, para onde está sendo transplantado o modelo de ocupação do cerrado brasileiro, dadas as semelhanças, né, das condições ambientais. E a gente vai ver, por outro lado, o Brasil como o 3º país onde mais estão hoje presentes investimentos estrangeiros na aquisição de terras. Então, são empresas, fazendeiros, fundos de pensão, fundos de investimento, que vêm dos Estados Unidos, que vêm da China, que vêm da Europa, para adquirir terras no Brasil. E isso também faz parte, então, desse movimento expansivo do agronegócio no Brasil. E com que intuito, fundamentalmente, então, esse movimento expansivo? Esse intuito que está no gráfico seguinte, né, exemplificado, que é, então, a comparação que a gente faz entre a produção de alimentos básicos e a produção das chamadas commodities. O que são as commodities? As commodities são aquelas culturas voltadas que têm um padrão internacional, que têm cotação internacional e que são basicamente, então, destinadas à exportação. Né? Então, quando a gente compara, e aí são dados do IBGE, né? A área plantada com alimentos básicos no Brasil em 1990, com a área plantada com commodities lá em 1990, nós tínhamos 11,44 milhões de hectares de alimentos básicos e 27,92% de commodities. Perdão, desculpe, né? 11,44 milhões de hectares de alimentos básicos e 27,92 milhões de hectares de commodities. Em 2018, esses números tinham saltado para, né, tinha diminuído a produção de alimentos básicos de 11,44 milhões de hectares para 6,04 milhões de hectares. Diminuiu a área cultivada com alimentos básicos. Enquanto a área cultivada com commodities saiu de 27,92 milhões de hectares para 61,43 milhões de hectares. Então, dobrou a área, né, de commodities e caiu quase pela metade a área com alimentos básicos. Né? Então, o agronegócio direcionando cada vez mais a terra brasileira para
produção de commodities, né? E não para a produção de alimentos básicos. Nós comemos alimentos, né? Principalmente aqueles que estão na tabela, no gráfico, aliás, seguinte, né? Que detalha um pouco melhor esse gráfico que eu tinha mostrado aqui primeiramente, né? Então, observem, né? Área plantada, mesmo período, né? 1990 a 2018. Área plantada com arroz cai de 4 milhões e pouco para 1,87 milhões de hectares. Área plantada com feijão cai de 5 milhões de hectares para menos de 3 milhões de hectares. Área plantada com mandioca cai de 2 milhões de hectares para 1,2 milhões de hectares. Então, alimentos básicos, né, que muito provavelmente, né, todos aí que estão assistindo comeram no almoço, aqueles que, né, arroz, feijão, né, farinha de mandioca ou mandioca, né, ao passo que, né, do outro lado da balança, né, a gente tem cana-de-açúcar, que é basicamente para produzir álcool combustível. Saiu de 4,32 para 10,06 milhões de hectares. O milho, que é principalmente hoje destinado para ração. Muito pouco milho hoje vai diretamente para o consumo humano. Uma parte é para ração animal. Sai de 12 milhões de hectares para 16 milhões e meio de hectares. E o mais impressionante de todos os dados, né, a soja. Sai de menos de 12 milhões de hectares, de 11,5 milhões de hectares, para 34, quase 35 milhões de hectares. Então, mais do que triplicou a área destinada ao cultivo de soja no Brasil. Então, é esse modelo que está colocado, né? O agronegócio se apropria de terras para produzir commodities e não para produzir alimentos para a população brasileira. Se a gente considerar que a população brasileira, nesse período aí, cresceu 40%, né? Veja o gráfico seguinte, a comparação que a gente vai ter, né? A produção, esses dois primeiros gráficos que a gente trabalhou aqui, né, comparando alimentos com commodities, falavam de área plantada. No próximo, Diego, por favor, o próximo gráfico, ele vai trazer a produção. Né? A produção ela varia não só de acordo com a área, mas também com a produtividade. À medida que a produtividade aumenta, né, você vai tendo um aumento da produção, né, que dialoga com a área plantada, mas não de forma absoluta. Né? Há variações aí nesse sentido. Então, o gráfico seguinte mostra a variação da produção, né, de alimentos e de commodities no Brasil. Aí, o que o gráfico seguinte vai mostrar para a gente? Né? Então, retendo essa informação que é fundamental. A população brasileira cresceu 40% nesse período. A produção de arroz aumentou 58%. Então, ainda aumentou acima da população, ou seja, aumentou a disponibilidade de arroz para a população brasileira. Ok. Feijão, a produção aumentou 30% no período. Então, caiu a disponibilidade de feijão para a população brasileira. Né? O que faz com que a população brasileira, né, parte importante dela esteja hoje perdendo, né, o acesso a um produto que é fundamental para a alimentação e de ótima qualidade nutricional, né? Ou então o Brasil teria sido obrigado a importar feijão. E isso é uma realidade. O Brasil importa feijão, né, do Chile, da China, né, de outros países mundo afora. Vejam o caso da mandioca. Caiu quase 30% a produção de mandioca. Então, outro produto também é essencial, fundamental para a alimentação do povo, principalmente dos pobres. Né? Dizer que a mandioca é o pão do pobre, né? Ali à disposição, né, dos trabalhadores rurais, sempre. Né? É um produto fundamental da alimentação do brasileiro, historicamente. E aí a gente está, né, dentro desse contexto de redução da produção de mandioca. Em compensação, né, nós temos um crescimento enorme da produção de cana-de-açúcar, 184%, de milho, 285%, de soja, 492%. Então, é a isso que o agronegócio se dedica, a produzir esse tipo de produto e não produzir alimentos para a população brasileira. Né? E esse é um elemento fundamental que afeta a nossa soberania alimentar, né, de forma muito grave. O gráfico seguinte
traz para a gente uma comparação entre a agricultura camponesa e agronegócio. Né? São dois gráficos. Tá? O primeiro que eu vou mostrar é 2006, o segundo que eu vou mostrar é 2017. Né? Então, o censo agropecuário 2006 e depois o censo que foi feito em 2017. Né? Então, olha a comparação colocada lá em 2006. Agronegócio se apropria de 86% do crédito, de 76% das terras, produzindo 60%, né, na produção agrícola, e aí principalmente já vimos que são commodities, só 30% da comida e gerando só 26% do emprego. Então, não produz comida, nem gera emprego. Se apropria de terras e de crédito em larga proporção. No outro polo, né, a agricultura camponesa, com apenas familiar e camponesa, né, apenas com 14% do crédito e 24% das terras, produz 40% do total, 70% da comida e gera 74% dos empregos. Então, essa comparação mostra muito claramente para a gente, né, que para uma geração forte de emprego no campo e para a produção de comida, né, seria fundamental apoiar mais o desenvolvimento da agricultura familiar e camponesa do que apoiar o agronegócio. Mas não é isso que os governos têm feito. Os governos têm apoiado o agronegócio muito mais do que a agricultura familiar e camponesa. Tanto é que, de 2006 para 2017, esse cenário já mudou um pouco. Né? É tão forte o apoio ao agronegócio que isso já vai balançando alguns dados, mas não absolutamente. Então, o dado de 2017, ele mostra para a gente que aumentou ainda mais a proporção do crédito apropriado pelo agronegócio, passou de 86% para 87%. No que se refere às terras, também aumentou a proporção das terras das quais eles se apropriam, agora 77%. Tá? E aí também aumentou a participação deles na produção, porque nós vimos lá, né, que cada vez mais área destinada a produzir commodities, a produção de commodities avançando cada vez mais. Então, a produção agrícola feita pelo agronegócio vai crescendo cada vez mais proporcionalmente. Tá? Eu não consegui ainda fazer a compilação da questão da comida especificamente, nessa comparação aqui, porque aí é um volume de dados muito grande que a gente tem que ir somando e não conseguir chegar lá. Mas no que se refere ao pessoal ocupado, né, então variou muito. Né? Então, está claramente colocado nesse cenário que é ainda a agricultura familiar e camponesa que gera emprego no campo e, muito provavelmente, que produz também, né, comida, né, continua produzindo comida para o povo brasileiro. Bom, seguindo aqui na nossa reflexão, né, nós então vimos que o agronegócio se expande com violência, se expande com grilagem de terras, se expande para produzir commodities e não produzir alimentos para a população, vai achatando cada vez mais a agricultura familiar e camponesa, né, com menos terra, com menos recursos, mas é ela ainda que gera emprego, né, e produz comida em maior escala no Brasil. E esse modelo, então, do agronegócio, ele, além disso, é um modelo absolutamente, né, não só violento, como também ambientalmente insustentável. Como o próximo gráfico mostra, que é o gráfico sobre o aumento do consumo de agrotóxicos no Brasil. Né? A gente vai observando nesse gráfico que a gente tinha um patamar aí, né, na faixa entre 150 e 200 milhões de toneladas de agrotóxicos consumidos anualmente no Brasil no início dos anos 2000 até 2006. E aí há um crescimento exponencial do aumento de consumo de agrotóxicos a partir de 2006. Né?
vai chegar à casa dos 550, né, milhões, dos 550 toneladas de agrotóxico consumidos atualmente no Brasil, anualmente no Brasil. Esse salto está diretamente ligado à liberação do plantio de transgênicos no Brasil a partir de 2006. Né, que com a liberação do plantio de transgênicos, né, a venda casada da semente transgênica com herbicida. Né, e essa venda casada faz explodir o consumo de agrotóxicos no Brasil. Né, e isso, né, vai, claro, se rebater um problema de saúde pública, né, brutal, para a população brasileira, que passa a ingerir, né, agrotóxicos mais diretamente, mas também passa a ser afetada porque esse agrotóxico, mesmo daqueles destinados à produção para exportação, né, ele vai para o lençol freático, então a gente bebe água contaminada, ele paira pelo ar, né, despejado por aviões e vai contaminar, né, as cidades, as áreas vizinhas, as plantações, etc. etc. Né? Então, há gravíssimos problemas de saúde que vão estar associados também a esse modelo agrícola que é cada vez então ambientalmente mais insustentável. E aí, caminhando para finalizar, né, aí a gente poder abrir aí um diálogo, né, com os companheiros e companheiras que estão aí assistindo, né, a apresentação, uma breves palavras sobre, então, o que é, né, o governo Bolsonaro dentro desse cenário agrário brasileiro e algumas questões relativas à ação dos movimentos sociais. Então, o governo Bolsonaro... Então, primeiro, antes de entrar no governo Bolsonaro, então, frisar, né, o que a gente descreveu até agora ligado, então, à expansão do agronegócio como um movimento violento, ilegal, baseado na grilagem, que se destina à produção de commodities, né, numa dimensão aí de brutal insustentabilidade também ambiental no que se refere à questão dos agrotóxicos e seu crescimento, né, generalizado. Né. Esse processo, né, ele se soma, né, então ele já vinha ocorrendo ao longo das últimas décadas, então ele é um processo que não vem de agora, ele foi esse movimento de expansão do agronegócio sustentado, né, pelos governos petistas também, pelo governo FHC também, né. O Guilherme Delgado define muito precisamente, né, o que é o agronegócio, né? O agronegócio é essa articulação da grande propriedade, né, com o grande capital transnacional ligado ao setor agroalimentar e com sustentação política e econômica do Estado brasileiro. Né? Sustentação econômica, vimos aí os dados sobre crédito, por exemplo, sustentação política, um conjunto de legislações que favorecem, né, a expansão do agronegócio. E eu acrescentaria, né, uma sustentação ideológica da mídia, que todo dia lá na televisão diz para a gente, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Mas não mostra esses elementos que eu trouxe aqui para vocês. Né? E aí, no caso, então, chegando ao governo Bolsonaro, o que a gente tem? Primeiro, né, uma prioridade absoluta para o agronegócio. Né? Simplesmente extinguiu. O MDA, que era o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já tinha sido extinto pelo governo Temer. Né? Mas agora, no governo Bolsonaro, até a Secretaria de Agricultura Familiar foi para dentro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, controlado por uma representante da bancada ruralista, que é a ministra Tereza Cristina. A Secretaria de Assuntos Fundiários, que seria responsável, né, pelo INCRA, né, pelas demarcação de terras quilombolas, né, foi entregue ao presidente da UDR, Naban Garcia, né, que tem
tem um histórico, né, a UDR e o próprio NABAN, de violência física direta contra os trabalhadores rurais. Né? O INCRA, que primeiramente foi entregue a um general do Exército, foi transferido para um economista da Confederação Nacional de Agricultura, então também do setor patronal. Uma liberação generalizada de agrotóxicos. Nunca se liberou tanto agrotóxico como nesse ano no Brasil. Declaradamente, o governo diz que não vai dar nenhum hectare a mais para indígena, quilombola e assentamento, e, de fato, no primeiro ano do governo Bolsonaro, nenhum assentamento foi criado. Foram criadas somente 2 áreas quilombolas que já haviam de processo de demarcação anterior e que a justiça obrigou a sua criação, e nenhum assentamento rural foi criado no Brasil. Né? Então, promessa cumprida pelo governo. Né? Nenhum hectare a mais para indígena, quilombola e assentamentos. Está sendo engendrado agora, está sendo encaminhado agora um processo de liberação da mineração e do arrendamento de terras indígenas. Nesse processo aí de expansão também, então, né, sobre a que já nós tínhamos comentado anteriormente, né, sobre as terras indígenas, e para os assentamentos rurais, a única política existente é a titulação privada. O governo Temer já vinha, né, colocando essa questão e agora aprofunda essa lógica com o governo Bolsonaro de dar título privado para os assentados se virarem, né, sem política de assistência técnica, sem crédito, sem, né, apoio nenhum, entrega o título de propriedade privada e eles que se virem. Vão ter que pagar, inclusive, pela terra. Né? E se não tiver condição, vão fazer o quê? Vão vender a terra, porque esse é o objetivo. É colocar de volta no mercado essas terras para que o agronegócio possa comprar aquelas que lhes interessar, ou então a especulação imobiliária urbana comprar aquelas que lhes interessar na franja das cidades. Então, esse é o caráter do governo Bolsonaro, do ponto de vista, então, da questão agrária nos dias de hoje. E eu finalizo, então, o próximo slide, né, aponta alguns elementos de como é que os movimentos estão tentando se confrontar contra esse processo. Primeiro, a construção da ideia de reforma agrária agroecológica. Né? Em si, aprofundando esse debate nos movimentos, né, desde os anos 2000, de colocar a agroecologia como matriz, né, organizativa não só da produção, mas das relações sociais e ambientais dentro dos assentamentos, e, então, construir uma reforma agrária que produza alimentos saudáveis para a população brasileira. Esse é o centro do debate da reforma agrária agroecológica. As feiras da reforma agrária, tanto a Feira Nacional, o MST já fez 3 feiras nacionais da reforma agrária, mas pelos estados tem se espalhado cada vez mais essa prática de fazer feiras, né, aproximando, então, trabalhadores rurais e trabalhadores da cidade nessa aliança fundamental, né, para a própria perspectiva de construir, né, uma outra sociedade brasileira. Né. Os armazéns do campo que a MST, né, vem criando, e já existem, né, armazém do campo em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Recife, em Caruaru, em São Luís do Maranhão, em Porto Alegre, e há, né, uma tentativa de expandir ainda mais para outras regiões do Brasil. Tá? O encontro unitário dos trabalhadores e trabalhadoras dos povos do campo, das águas e das florestas, né, realizado em 2012, onde se buscou, então, articular mais amplamente os diversos movimentos, né, para a construção de uma pauta única, né, de lutas no campo brasileiro contra a expansão do agronegócio. E, mais recentemente, né, o primeiro encontro nacional das crianças sem terrinha, 2018, mais de 1.000 crianças em 24 estados brasileiros, né, marcharam, né, em Brasília, reivindicando reforma agrária, educação no campo. Né? O primeiro encontro nacional das mulheres indígenas, 2.000 mulheres indígenas em 2019, em agosto de 2019, uma mobilização muito significativa e expressiva. Né? E
agora, em março de 2020, o primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra, 3.500 mulheres da MST em Brasília, né, pautando o enfrentamento ao agronegócio, fizeram, né, uma ação no Ministério da Agricultura para protestar contra, né, esse processo aí de hegemonia do agronegócio no campo brasileiro, e que os movimentos, então, estão aí se mobilizando para tentar reagir a esse processo. Eu acho que eu fico por aqui na minha apresentação, para a gente poder interagir aí durante o tempo aí que resta. Eu vou rapidamente buscar uma água ali, que a garganta, né? Foi forçando aqui, enquanto o pessoal vai organizando aí as inscrições. Agradeço a atenção de todos e todas aí, estou à disposição para o debate. Só vou bem rápido buscar uma água enquanto eu organizo aí as intervenções. É isso, por hora. Então, agradecendo aí ao Paulinho. Enquanto o Paulinho busca lá água, então nós vamos dizer como é que vai ser a dinâmica daqui para frente. Primeiro que... Então, já está de volta. Foi rápido mesmo, Paulo. Vou buscar só uma água. Como é que a gente vai organizar a dinâmica daqui para frente. Então, agradecer aí ao Paulo pela exposição, né? Eu acho que é um tema muito importante da gente estudar, reestudar, estudar novamente, aprofundar, mesmo cada fala dessa, com grupos diferentes, vai trazendo outras questões, outras reflexões a nosso pensamento, a nossa problematização. Então, agradecer imensamente as contribuições do professor Paulo. A partir de agora, nós vamos fazer as inscrições pelo chat, e aí, na medida que nós chamarmos as pessoas, elas vão acionando o microfone, né, e se quiser a CAM, para poder ir fazendo perguntas, fazendo intervenções, e etc. Paulinho, então, assim, só para animando aí o debate, vou colocar para ti duas rápidas questões. Primeiro que, assim, nós estamos falando aqui, eu particularmente estou falando aqui de Dom Pedrito, e uma grande parte que está aqui está no sul do Rio Grande do Sul, aqui na região do Pampa, né, uma parte que está nesse nosso seminário. E aqui é interessante que nós começamos a fazer um estudo aqui comparativo entre os dois últimos censos, e a área de arroz se mantém mais ou menos estável, enquanto a área de soja cresce absurdamente em cima de área de outro tipo de cultivo, né, em cima do pastagem e do cultivo de alimentos. Então, esse é um dado bastante, na comparação do censo, aqui fica bastante claro isso, como também a questão da concentração de terras. Então, aqui tem um processo de endividamento dos pequenos e médios proprietários, dos grandes proprietários que pegam financiamento a custo muito baixo e recolocam na forma de aluguel de terras e outras formas, e acabam, no final, se apropriando das terras dos pequenos e médios. Então, esse é um processo crescente aqui. E em vários momentos, como esse ano, a gente teve um período de seca aqui imensa, muito grande, estamos ainda passando por um período de estiagem aqui profunda, e isso afetou muito a produção, né? Então, por exemplo, a soja aqui está caindo de 60 a 65 sacos por hectare para, em algumas situações, 4, 5 sacos. Né? Em algumas situações, estão chegando à conclusão de que não compensa colher, que o custo da colheita da soja fica mais caro do que se quer colher a soja. Duas outras rápidas questões, né? Uma que tu publicou agora, recente, um texto que circulou por e-mail, né? E se tu permitir, em forma de PDF, disponibilizar para as pessoas também, que é um pouco desse panorama do coronavírus, né? De que dessa pandemia afeta a questão agrária. Então, se tu puder comentar um pouquinho esse texto também. E, por fim, sobre o dicionário da educação do campo, né? Se tu pudesse depois falar um pouquinho como é que foi essa questão da organização e tal. Então, isso é só para a gente ir aquecendo enquanto as pessoas vão se inscrevendo. E aí, lembrando, pessoal, as pessoas estão abertas aqui pelo chat, e na medida que o professor Paulo for conversando, a gente vai montando blocos. Então, fiquem à vontade para fazer a inscrição. Então, Paulo, mais uma vez, muito obrigado aí pelas tuas contribuições, pelas tuas colaborações.
Eu respondo agora as suas questões, Guilherme, enquanto o pessoal está escrevendo, é isso? Guilherme, é isso? Desculpa, eu tinha fechado o microfone. Pode ser, porque como não tem ninguém inscrito ainda, aí você pode ir falando que enquanto isso a gente vai se inscrevendo. Tem várias pessoas aí que eu acho que vão fazer boas colaborações. Tá bom. Bom, primeiro esse cenário que você colocou aí do sul do Rio Grande do Sul, né? Ele é condizente com esse cenário geral que eu descrevi, né, dessa expansão das commodities sobre, em detrimento, né, da produção de alimentos, né? Então, acho que faz parte dessa mesma lógica, né? Áreas de soja crescendo, nesse caso aí você está dizendo sobre pastagens e sobre outros alimentos, né? Em outros lugares do Brasil é sobre florestas, né, sobre o cerrado, enfim. Mas há efetivamente uma expansão muito grande, principalmente da soja, né, no Brasil. E ela se concentra, né, também tende a haver uma concentração em produtores maiores, né? Tem que analisar isso, né, com cuidado, né, em cada região que esse momento se coloca, mas acho que é um processo sim que em geral está acontecendo, né? Endividamento de pequenos e médios produtores, né, é um processo histórico, né, no Brasil. Ele é politicamente muito utilizado pelo agronegócio para fazer sistematicamente renegociações de dívidas. Então, o número de contratos de pequenos e médios produtores é muito maior que o número de contratos dos grandes, né? Porque os grandes são poucos, frente aos pequenos e médios, né? Mas o volume de crédito que a gente viu aí em dados anteriores está concentrado lá nos grandes, lá no agronegócio, né? Eles utilizam o argumento da necessidade de perdão da dívida dos pequenos e médios para fazer a renegociação da dívida como um todo, e eles é que se beneficiam principalmente desse processo. Em relação ao texto que você comentou, né, que eu pude fazer uma associação entre a pandemia e a questão agrária, né, uma reflexão breve, né, mas acho que a principal reflexão que está colocada ali é que nós precisamos avançar numa reforma agrária agroecológica, né, que priorize a produção de alimentos e não a produção de commodities, que priorize a produção de alimentos saudáveis para a população brasileira como um todo, né, e que, inclusive, essa reforma agrária contribua para um próprio processo de descentralização, né, geográfica da população brasileira, porque as grandes, especialmente as cidades, as grandes cidades, as grandes metrópoles, né, são hoje um verdadeiro caos. E um espaço onde inclusive a proliferação, né, de epidemias e pandemias, né, se torna muito mais aguda, né? Então, é uma reflexão que tenta articular essa perspectiva da gente pensar uma reforma agrária agroecológica como parte de um processo de reorganização do sistema agrário, né, saindo dessa lógica das commodities, do agrotóxico, e também repensar a própria distribuição territorial da população para que mais gente produza os próprios alimentos, mais gente produza, né, alimentos agroecológicos, mais gente, né, contribua para a produção de alimentos saudáveis no Brasil e a gente possa, né, inclusive, combater muitos dos males que estão associados ao sistema agroalimentar. O fim em relação ao dicionário de educação no campo, eu acho que foi uma experiência muito, muito importante, né? Foi na época que eu estava... hoje eu estou só na UERJ, né, com dedicação exclusiva à UERJ. Na época eu não tinha dedicação exclusiva à UERJ, eu também estava trabalhando na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Politécnica de Saúde, e numa parceria, né, do Movimento Sem Terra com a Escola Politécnica, eu tive, né, a possibilidade, junto com a Roseli Caldarte,
com o Gaudêncio Figoto e com a Isabel Brasil, né, fazer um trabalho que eu acho que é um trabalho importante, né, de reunir mais de 100 autores, né, para escrever mais de 100 verbetes que falam, né, da educação no campo, falam do agronegócio, falam da reforma agrária, falam da agroecologia, falam dos direitos, né, da população no campo. Então, reúne um conjunto, né, de reflexões, né, não são verbetes curtinhos, como dicionários, né, mais comuns, né, mas são textos de 6, 7, 8 páginas que trazem, né, uma reflexão e que eu acho que são um instrumento pedagógico importante, né, e acho que, sobretudo, né, tem sido bastante bem utilizado, pelo que eu sei, né, principalmente nos cursos da licenciatura em Educação do Campo, né, Brasil afora, com uma contribuição importante para a reflexão que é feita nesses cursos, né. Então, acho que das suas questões, acho que era basicamente isso, né? Isso. Não sei se parece que já tem alguns dos inscritos aí, né? Isso, temos já pessoas inscritas aqui. Temos a Simone e o Alan. Então, Simone, abre teu microfone, ative teu microfone aí e entra na conversa aqui com a gente. E lembrando, pessoal, assim, duas questões, assim, pedindo para o pessoal assinar a lista de presença aí, e mais uma vez ressaltando, pedindo desculpas, que muitas pessoas podem ter entrado na sala imaginando que ia encontrar a Nívia conversando sobre a agroecologia, mas nós tivemos um problema de conexão com a Nívia, e aí o professor Paulo nos socorreu aí numa tarefa militante aí, pode estar compartilhando conosco esses dados. Eu vi aqui pelos comentários, Paulo, que vai ter bastante questões aqui para a gente conversar depois, assim, aqui no chat surgiu bastante questões, e eu estou enviando algumas mensagens no chat depois por e-mail, como se fosse um pequeno resumo, né, que tu vai receber também. Então, pedindo essas desculpas e esclarecendo que nós vamos estar agora no dia 23, quinta-feira que vem, uma atividade nesse mesmo horário com a professora Maria do Socorro Silva. Ela é da Universidade Federal de Campina Grande, tem uma larga experiência em educação do campo. Nós vamos conversar com ela um pouco sobre a experiência de educação do campo em Campina Grande. E por fim, dizendo, gente, assine a lista de presença, porque é a nossa forma de manter contato posterior. Então, Simone, fica à vontade. Bem, boa tarde. Primeiro eu quero parabenizar, né, por esse encontro muito prazeroso nesses tempos de isolamento social. É tão bom encontrarmos pessoas para discutir. Agradecer ao professor Paulo, né, pela apresentação. Leio os seus textos, me guio por ele também para fazer meus trabalhos. O que eu estava pensando ao longo das discussões, né, vendo esses dados que o professor trouxe, os dados muito interessantes, eu fiquei curiosa, professor, para entender um pouco sua concepção sobre a nova fronteira, que se chama de nova fronteira agrícola nacional, né? Eu estou aqui na Bahia, e o Matopiba, como eles chamam, né? O Bahia, Tocantins, Piauí, Maranhão. E aí, o que é foco, inclusive, do que eu estou estudando, todos esses temas que foram trazidos, né? A violência, a expoliação, a expropriação de terras, o afrouxamento, né, da legislação para a grilagem, a violência tanto física quanto simbólica, isso é muito forte aqui no oeste da Bahia. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sua concepção, ainda que o decreto que tenha criado o Matopiba tenha caído, né, mas a gente sabe que a regionalização, a territorialização do agronegócio continuou se expandindo. Então, eu queria lhe ouvir um pouco sobre essa temática. Muito obrigada. Então, Alan, fique à vontade para acionar o seu microfone e participar conosco. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Parabéns a todos os envolvidos aí. Professor, eu resido aqui na região amazônica, né? E é uma região que vem sofrendo diversos conflitos agrários desde a ditadura, né? Pós-ditadura militar. E a ideia que foi implantada aqui na nossa região é de que as pessoas só poderiam lucrar, né? Poderiam viver a partir da pecuária e da monocultura, né? E até mesmo os agricultores familiares sofreram com essas ideias, né?
e eu desenvolvo um trabalho de voluntariado na Comissão Pastoral da Terra e pude perceber que há algum tempo a Comissão Pastoral da Terra, juntamente com outras instituições de ensino, vem com um trabalho muito importante de transição agroecológica, né, como uma forma das pessoas se manterem, né, de maneira sustentável. E, porém, como o senhor estava falando, não existem políticas públicas, né? Pelo contrário, o que existia está sendo destruído. Fechamento das escolas, né? Não tem financiamento rural. E eu queria saber do senhor como que os agricultores familiares devem estar procedendo diante desse governo, né, de desmonte e não facilita, né, o trabalho do agricultor familiar. Então, Paulinho, eu acho que você pode comentar essas duas questões. Não tem mais ninguém inscrito. E aí, só chamando a atenção das pessoas que quiserem se inscrever, se inscreva agora, que a gente vai fazer depois mais um bloco e vamos caminhar para o encerramento da nossa atividade. Então, eu vi várias pessoas fazendo comentários interessantes ali no chat. Vamos participar, porque não é necessariamente uma pergunta, mas uma contribuição, uma colaboração tal para a gente ir enriquecendo esse debate. Então, já apareceram aqui mais algumas inscrições. Lembrando mais uma vez, pessoal, desculpa aí, Paulo, mas lembrando o seguinte, tem o link da lista de presença, é muito importante assinar a lista de presença, porque a partir da lista de presença nós vamos fazer uma certificação. Né? Tem uma certificação oficial que vai sair pela Pró-Reitoria de Extensão aqui da Unipampa, e se for preciso depois alguma certificação mais rápida, a gente também pode elaborar uma declaração de participação de quem esteve conosco nesse encontro. Então, Paulo, passo para ti. Guilherme, não seria talvez interessante as outras duas perguntas logo, que aí eu já emendo tudo e faço o fechamento, porque também já são 10 para 5, né? Isso. Pode ser, então. Então, já vamos chamar aqui o Paulo, o Roberto Eduardo e a Viviane Martins para poder colaborar conosco aí. Gente, se tiver mais alguém, vamos fazer isso. Vamos aproveitar durante essas falas, já fala, e depois o Paulo já faz um encerramento. Roberto, acione o seu microfone, nós não estamos conseguindo. Olá. Agora sim. Primeiramente, boa tarde. Eu falo aqui de Rio Verde, Goiás, que é uma região extremamente do agronegócio. E eu quero parabenizar aí para a gente poder debater, né, a respeito desse tema, que inclusive é meu tema de trabalho, né? Eu sou professor do Instituto Federal Goiano, campus Rio Verde. E eu venho sempre ao longo da minha vida acadêmica trabalhando com esse tema do agronegócio. Foi da minha dissertação e a minha tese de doutorado, né, que eu trabalhei com agronegócio, e o professor Arantejano tem uma coisa importante aí quando ele fala sobre a questão da agricultura e agronegócio, só que tem uma consideração, agronegócio e agricultura capitalista são coisas distintas, né, e as ações do agronegócio, elas ocupam os espaços, né, ocupam os territórios, né, e promovem muitos impactos. Mas, por outro lado, tem uma questão ideológica que a gente tem que trabalhar, e eu vejo que a gente precisa retomar essa questão da ideologia, né, a ideologia do agronegócio, ele tem um discurso, esse agronegócio tem um discurso muito forte, né, quando coloca assim, agro é pop, agro é tech, agro é tudo, mas nem tudo é agronegócio. A gente sente aqui na nossa região, por exemplo, que as pessoas que produzem hortifruti, e não são muitas, né, tanto é que a nossa região é importadora de alimentos, eles acham que são do agronegócio, eles não fazem parte dessa cadeia produtiva. Eu tenho essa análise, né, que o agronegócio é uma cadeia produtiva, e tem uma ideologia.
Então, essa agricultura capitalista, ela é capturada pelas grandes corporações, porque ela passa a ser não só uma fornecedora de matérias-primas para suas grandes unidades agroindustriais, mas também consumidora dos seus insumos, né, que eles produzem, fora o processo de, vamos falar assim, de financiarização, ou seja, tudo envolve capital financeiro especulativo. E aí me pergunto, porque eu desenvolvo um projeto aqui, que a gente tem uma certa dificuldade dentro do campus, que é uma feira agroecológica. A gente sabe que esse é o rumo, essa é o viés para esse fortalecimento dessa agricultura familiar, que na região, essa agricultura familiar legalmente faz parte da cadeia produtiva do agronegócio, porque ela é parte dos integrados da BRF, ou seja, eles produzem aves e suínos dentro da sua propriedade, então eles não são legalmente propriedade em termos financeiros, né, monetários, eles não são uma agricultura familiar, porque podem ser de 5 hectares, mas eles têm investimentos de 3 milhões de reais, com um faturamento muito maior que isso durante o ano, né? Então, eles não se... Há uma contradição, vamos falar assim. E a dificuldade que a gente tem de desenvolver esse projeto da feira agroecológica é, primeiro, ter os assentamentos passam a produzir soja, arrendando a terra para a produção de soja. Alguns produzem mandioca, e aí vem uma coisa interessante, essa mandioca é totalmente consumida, tá? E eles não querem essa diversidade. A busca, né, de um discurso, aonde que a gente consegue esse discurso? É difícil da gente buscar esse discurso para a produção de alimentos. As pessoas preferem produzir, esse é o problema do campo, né, do pequeno, ele tem que saber para quem que ele vai vender. E como que, por exemplo, o movimento dos trabalhadores sem terra, ou qualquer outro movimento social do campo, ele canaliza a comercialização do seu produto, como garantir isso? A gente sabe que tem várias ferramentas, mas a gente tem uma certa dificuldade, né? E eu queria saber das experiências, né, que temos em grandes centros, porque Rio Verde é uma cidade, como diz a professora Denise Elias, é uma cidade do agronegócio, uma cidade média, que tem 225, 230 mil habitantes, onde a gente tem uma grande presença dessa agricultura capitalista e de uma grande unidade, né, da BRF, né, que é uma das maiores da corporação. E, novamente, agradecer, né, a oportunidade da gente poder estar dialogando, né, sobre esse tema que me fascina muito. Obrigado. Então, Viviane, pode acionar o seu microfone e fazer a pergunta, em seguida a Vanusa. Então, quando a Viviane estiver encerrando, a Vanusa já pode acionar e fazer sua pergunta também, fazer sua intervenção, a sua contribuição. Muito bem, boa tarde a todos. Conseguem me ouvir? Bom, a minha participação é com relação ao meu próprio objeto de pesquisa de mestrado, que apesar de não ter sido exatamente na geografia agrária, ele acaba tendo reflexos, porque os meus sujeitos da pesquisa recebem os reflexos do agronegócio. Eu falo de Maringá, no Paraná, apesar de não ser daqui, trabalho no Instituto Federal do Paraná, Campus Goiôerê, uma área tem bastante plantio de soja e também de trigo, mas sobretudo soja, tenho visto muito mais soja nos últimos anos. O meu comentário diz respeito à cultura. Os meus sujeitos de pesquisa foram adolescentes de pequenas cidades, e o que eu pude perceber, inclusive como queixa de alguns deles, é que existe uma produção de cultura para perpetuar o agronegócio como o único modo de ser e de produzir. Ou seja, existe uma influência muito grande de toda a cultura local, de todos os discursos. As festas oferecidas para os jovens são sempre as festas do agronegócio, com o estilo musical do agronegócio, a vestimenta e toda uma postura relacionada ao agronegócio, aquela questão de ser, como nós chamamos aqui, o agroboy. É status desfilar a caminhonete, desfilar a roupa de cowboy. Então, esse aspecto cultural do agronegócio, eu acho também interessante ser estudado pelo geógrafo,
Por quê? Porque ele vai produzir essa ideologia. É interessante que eu não combinei com o Roberto, gostei da fala do Roberto. O Roberto está trazendo uma outra perspectiva, mas eu vejo que os meus alunos, que são filhos de pequenos produtores, eles se colocam como defensores do agronegócio. Eles não se veem como pequenos produtores locais que podem ser e estão sendo muito prejudicados a cada vez que o agronegócio se fortalece mais. Então, gostaria de trazer como contribuição esse aspecto da cultura que é produzida também em torno do agronegócio. E também agradecer ao professor Paulo, uma honra poder conhecê-lo. Eu uso seus textos para dar aula de geografia agrária, mesmo sendo ensino médio, a garotada tem atingido muitas desconstruções a respeito do agronegócio, lendo seus textos. Professor Paulo, muito obrigado. E acho que quero também enfatizar essa importância desse discurso cultural que é produzido, inclusive a demonização do MST aqui nessas regiões é muito grande, justamente por causa dessa cultura do agronegócio que também demoniza o MST. E desconstruir isso junto às crianças e os jovens, nós professores que estamos aqui, que somos de institutos federais, que somos de ensino médio, eu acho que é extremamente importante fazermos essa desconstrução, porque muitos jovens têm como meta fazer engenharia agrônoma, trabalhar na Syngenta, e isso é status de vida. Isso é crescer na vida em algumas regiões aqui do interior. Por isso, acho importante também a gente colocar essa questão cultural do agronegócio em pauta. Muito obrigado. Então, Vanusa, pode abrir seu microfone e fazer a intervenção. Ok. Depois da Vanusa, o professor Marcelo, e em seguida a professora Carla, e a gente retorna ao professor Paulo. Boa tarde a todos. Meu nome é Vanusa, né? E eu gostaria de primeiro agradecer, né, por esse debate tão importante, tão urgente, né? E também tão, como eu posso dizer, que veio no momento certo para entendermos muitas questões aí que estão postas e que talvez não, às vezes as informações não chegam de forma tão correta para a gente. Mas obrigada, professor. O que eu queria questionar é sobre o ponto não sei se foi um mapa sobre a produção de alimentos básicos e a produção de commodities, 1990 e 2018. Então, eu gostaria de saber o seguinte, inclusive, na minha dissertação de mestrado, eu citei, né, que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos, e isso foi questionado, inclusive, por um dos avaliadores. E depois ele acabou enviando para mim um artigo de um dos maiores estatísticos do Brasil, que é Rodolfo Hoffmann, né, que ele diz que ele se preocupa com essa afirmação que tem sido feita muito, né, no campo da ciência, em artigos científicos, né, por pessoas, né, que são responsáveis por responder pela agricultura familiar, né, por militâncias, inclusive em trabalhos científicos. Então, ele disse que, a partir disso, ele ficou incomodado com isso, né? E aí ele vai dizer lá na frente que ele é suspeito a falar mal da agricultura familiar, porque ele é filho de produtor familiar, né? Ele é de alemão, produtor familiar no Brasil. E aí ele fez um artigo, a partir disso, que tem como título: a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Aí ele vai dizer que autoridades afirmam que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil, mas que ele diz que essa afirmativa é falsa, né? E o valor monetário de toda a produção, que aí ele faz o cálculo desse valor monetário baseado em informações do FAO-INCRA, informações complementares. Ele faz a partir de dados do POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar 2008-2019, né?
E aí ele vai dizer que o valor monetário de toda a produção corresponde a menos de 25% do total das despesas das famílias brasileiras com alimentos. E aí, a partir de 2014, né, então, inclusive esse artigo foi construído em 2014, a minha dissertação foi, né, concluída em 2014, quando ele fez essa alerta, né, o meu avaliador, eu comecei a perceber que realmente essa afirmação tem sido, né, repetida em vários artigos, em vários... E aí eu fico sem saber e fico assim, e cria essa dúvida na gente, né? Porque nós, como professores, pesquisadores, a gente pode ter a militância, mas, acima de tudo, nós temos o compromisso com a ciência, né? Então, o compromisso com a ciência, ele é muito importante. Então, eu gostaria de saber, né, qual é a sua posição em relação a essa questão, né? Que inclusive é um artigo científico, né? É uma pessoa de renome que pesquisa sobre isso, e ele prova, sim, com dados, e chega realmente a essa conclusão convincente de que corresponde a menos de 25% de toda a despesa. Agora, eu quero colocar aqui que, se for realmente, infelizmente, né? Porque a agricultura familiar que deveria estar à frente, né, disso aí, e essa é a nossa militância, né? Quem está aí na luta por esse setor ser reconhecido no Brasil. Então, a minha questão é essa. Obrigada a todos e boa tarde, professor. Obrigada também. Guilherme, acabaram as perguntas? Posso responder ou não? Não tem mais perguntas? Não, desculpa, eu achei que estava com o microfone aberto. Não, tem agora o professor Marcelo e em seguida a professora Carla. Mais duas questões, a gente retorna para o professor Paulo para fazer o fechamento, mais uma vez, eu vou botar novamente na lista de princípios. Quem não assinou, por favor, assine, que é uma forma de a gente certificar e da gente manter contato. Vamos ter uma atividade agora no dia 23 com a professora Maria do Socorro Silva, que é da Universidade Federal de Campina Grande, professora da licenciatura em Educação do Campo lá, com a grande militância na área da formação da FETAG, da CONTAG, que vai estar um pouco dialogando com a gente, como vocês estão percebendo esse momento agora. Na segunda-feira, dia 27, a atividade estava programada para hoje com a Nívia, né, sobre a agroecologia, e no dia 30, com a professora Maria Paula Menezes, que é da Universidade de Coimbra, sobre desafios tecnológicos e outras tecnologia. Então, eu já passei aí, e a partir dessa lista de presença a gente vai manter contato sobre as próximas eventos. O professor Marcelo e em seguida a professora Carla. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Marcelo, eu também sou da Unipampa, da Educação do Campo, colega do Guilherme, da Carla, da Anne, da Suzana, mais alguns professores aí que talvez eu não tenham visto aí na lista. Vou fazer só um comentário, não é bem uma pergunta. Uma satisfação muito grande estar participando aqui desse espaço, né? Parabenizar pela organização, como foi também das outras vezes aí, do Guilherme. É muito gostoso ouvir vários sotaques, ouvir gente de outras regiões, né, e a percepção de vocês, as pesquisas de vocês. Também queria agradecer também ao professor Paulo Alentejano também, que é referência, que muito contribui para a gente interpretar melhor a nossa realidade, né, então é muito, muito gostoso estar aqui, né. Estamos isolados, mas temos esses presentes que enfim, interagir dessa forma, né, com vocês. Primeiro, esses dados, né, que o professor traz a partir da área do conhecimento, da geografia, eles são muito elucidativos, né, impressionante como a gente consegue, por esses dados, melhorar a nossa capacidade de compreender algumas relações, né, e quando a gente olha isso para um território como é o Brasil,
a gente percebe mesmo que é uma onda, né, um processo que, claro, não, como o professor acentuou, não é exatamente de agora, né, o agronegócio ele sempre manteve uma força, a bancada ruralista, né, vou falar assim, já que o agronegócio está suscitando em alguns outros olhares, né, mas a bancada ruralista tem uma perspectiva latifundiária, de concentração de terra, de concentração de riqueza, né, ela tá de 2016 para cá, tem acentuadamente um crescimento. E isso nos faz perceber, né, que de fato temos aí aquilo que a gente lê também, né, de outras mestres da educação do campo, a disputa territorial, né, como de fato não existe conciliação entre a agricultura camponesa, a reforma agrária popular e essa perspectiva latifundiária e concentradora, né? E o que eu queria ressaltar aqui, só considerando que a gente está, né, dentro do espaço da educação do campo, enfatizar o que já foi dito também, né, como que a questão territorial ela organiza modos de viver, modos de ser no território, na relação, né, com as outras entidades vivas que estão no território, com as concepções de mundo, com as cosmovisões. Então, de fato, é uma organização social, né, que eu gosto muito daquele conceito do metabolismo social, metabolismo socioecológico, que é organizado de uma outra forma, né, e esses dados nos ajudam a perceber que é isso, assim, são disputas de modos de vida que a pandemia nos ajuda a perceber que precisam ser trabalhados desde uma perspectiva popular, desde uma perspectiva né, dos assentamentos rurais, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, que tem muitos a nos ensinar ainda, né? Então, acho que essa é uma luta importante, a gente perceber que o conhecimento que vem do território, ele é único e capaz de organizar uma vida realmente melhor para os trabalhadores e para a população brasileira no geral, né? Então, essa questão da agroecologia também, acho que ela é essencial. Então, esses territórios, na verdade, eles estão sendo... são os territórios que têm agroecologia, os territórios que estão sendo usurpados, que estão sendo ocupados, que estão sendo desrespeitados, são os territórios onde a gente tem uma base de conhecimento, uma base de prática de conhecimento da agroecologia. Então, né, entender a agroecologia na relação com o território, na relação com os dados que o professor está trazendo, são fundamentais para nós, né? E também aproveitar, só para, ainda não comecei a divulgação, né, para os nossos estudantes, mas para quem também tem interesse, na sexta-feira à tarde a gente vai fazer um estudo do texto do Miguel Thierry e da Clara Nichols sobre agroecologia e o Covid-19, né, um estudo mais modesto aí, não teremos a participação de um grande mestre aí como o professor Paulo Alentejano, mas acho que vai ser interessante a gente também entender um pouco a relação desse modo de produção capitalista, desse metabolismo, né, organizado pelo capitalismo e doenças como o Covid. Gente, valeu, desculpa me alongar aqui. Bom, agora a professora Carla. E, gente, aí para encerrar mesmo, Paulo, eu vou até adiantar, tem uma pergunta aqui no chat, pedindo para você falar um pouquinho mais sobre essa questão da saúde no campo, semente transgênico mais herbicida, tá? E agora, para encerrar mesmo, tem duas pessoas inscritas ainda, que é a professora Carla, né, que eu vou pedir para falar agora, e logo depois a professora Cecília, que também tinha se inscrito, tinha passado para a terceira economia, que eu peço desculpa, a professora Cecília, a professora do Paraná, que tem uma militância grande, uma contribuição grande lá na educação do campo, né? E tem um belíssimo livro escrito sobre a produção da educação do campo no Brasil, né? Então, aproveitando aí, agradecendo já para a professora Cecília, a professora Carla. A professora Carla pode abrir o microfone, logo depois e definitivamente a gente retorna para o professor Paulo, sem mais nenhuma discussão, para a gente poder encerrar o Guilherme, teu áudio está muito ruim, viu, querido? Tá com algum mau contato que a gente não está conseguindo captar toda a tua conversa. Tá bom?
Bom, boa tarde, então, para todos e todas. Boa tarde, professor Paulo. Obrigada por esse momento que a gente, né, tão importante, em que tu traz elementos fundamentais para a gente pensar o nosso território. Eu sou professora de Geografia, né, do curso de Educação do Campo aí da Unipampa, colega dos meus colegas, e aí é muito bom, assim, tu ver agrupado essas informações que têm um sentido, que dão um significado. E eu, assim, como eu nunca trabalhei como professora de geografia, né? Então a verdade é que a geografia agrária na qual eu fui constituída, ela tinha uma visão bastante estéril, né? E no momento que eu chego na educação do campo, eu começo a ter uma outra perspectiva de educação de geografia agrária, né? Nessa perspectiva mais crítica e mais contundente, e analisando, né, esses múltiplos territórios que a gente congrega dentro da universidade. E minha questão, né, é sobre o momento que nós estamos vivendo, esse momento de pandemia, né, se você acha que pode ser uma brecha que a sociedade civil pode ter no momento em que as commodities podem se desterritorializar, isto é, elas podem perder esse acesso a territórios importantes e eles possam ser novamente, né, ser acessados pelo seu simbolismo, por essas comunidades, pelos movimentos sociais, né, fazendo com que, de alguma maneira, se pense até eu pensei na hora, quando você falou no tetragrama organizacional lá do Mohan, e fala da complexidade, né, que a gente vem numa ordem que é o quê? Que é o que você mostrou, aumentar o número de terra, número de conflito, violência, que essa é a regularidade, né? Que é o modus operandi que o agronegócio vem cada vez mais tomando conta. E no momento de uma emergência, do momento de desavença, vamos dizer assim, ambiental, que aí nós temos o quê? Já as alterações climáticas atuando, a gente já está vendo todas as safras serem, de certa forma, prejudicadas, né? E com a pandemia, com o Covid, né, a gente vê uma outra forma, né, de necessidade de se interagir, né? Então, da ordem, a gente passa para a desordem, né, busca uma interação, né, que elementos atuam e que não estão previstos, né, e talvez uma tomada, um crescimento desses movimentos sociais, né, para o quê? Para reorganizar, né, tirar o foco entrar no fluxo do sistema para poder mudar, né, mais ou menos, né, onde não vai existir um pensamento inferior ao outro. E essa é uma reforma, assim, que eu vejo na nossa formação de educadores, professores, educadores do campo, né, é uma reforma de pensamento, né, reaprender a pensar e ligar o separado, certo? Ver o território na sua multidimensionalidade, né? Então, aí fica a minha questão sobre se esse não seria um momento, essa pandemia não seria um momento do agronegócio dar uma patinada para que os movimentos que estão, de certa forma, com bastante pressão, né, em virtude do contexto que nós estamos vivendo, possam se alavancar um processo de reconstrução de uma ideia de educação ambiental, de pensar o ambiente na sua totalidade. Obrigada. Obrigado, professora Carla. Professora Cecília. Professora Cecília, não sei se meu áudio está melhor. A professora Cecília pode abrir o microfone e fazer uma participação sobre o aqui. A professora Cecília está aqui. Cecília? A professora Cecília está sem áudio. Se quiser fazer uma questão aqui no chat, eu leio para o professor Paulo. Então, Paulo, te agradecendo aí mais uma vez a disponibilidade, a urgência com que você propôs aí estar contribuindo com a gente, agradecendo, mas não só isso, viu, Paulo, agradecendo toda a sua história de vida e de militância que tem conosco aqui ao longo desse tempo, né? Inicialmente no Rio de Janeiro, depois a nível nacional, na Associação de Geografia do Brasil,
em Singa, lá da Geografia Agrária, em vários outros espaços, o professor Paulo tem sido um baita de um companheiro militante. Então, ele é um pensador orgânico aí da classe trabalhadora e da luta pela transformação social. Então, quero agradecer aí as tuas contribuições e te devolver a palavra, que eu acho que tem quase assuntos para outro seminário aí, mas enfim. Muito obrigado. Pois é um conjunto de questões enormes, de alta complexidade, relevância também, sem dúvida, e certamente eu não vou conseguir responder a tudo, porque precisaria aqui de mais uma hora para articular, né, o conjunto das questões que foram colocadas. Então, eu vou pegar algumas questões aqui, né, para abordar nesse momento, né. Começando lá pelo Roberto, né, assim, acho que ele tem toda a razão, né, em apontar que a força do discurso do agronegócio, né, ele é muito forte. Aliás, isso casa com o que a Viviane, lá do Paraná, também tinha dito, né, essa cultura do agronegócio, como é que ela penetra fortemente, né, é uma ideologia dominante, é claro, mas esse é um processo que foi construído. Eu achei importante ter isso muito nítido. Assim. O agronegócio é um projeto político. A palavra agronegócio, inclusive, ela não existia na língua brasileira, né, até 20 anos atrás. Né? A própria ABAG, que é o principal partido do agronegócio, não, o partido sino-gramsciano, né, ela foi criada em 1993, se não me engano, 90 e pouco, né, como uma Associação Brasileira do Agribusiness. Né, e traduziu a palavra, né, agribusiness para agronegócio, no final dos anos 90, num contexto de enfrentamento muito grande, né, com os movimentos sociais do campo. Quando a gente tem, o Guilherme fez referência, 17 de abril, massacre de Carajás, logo na abertura, né, naquele momento histórico, final dos anos 90, a reforma agrária é apoiada amplamente, né, pela população brasileira. O MST era reconhecido como um movimento social de referência para 80% da população brasileira, né, e houve um sistemático movimento articulado, né, pelo agribusiness de então, né, com o governo Fernando Henrique e com a mídia, fundamentalmente, né, para alavancar, né, o agronegócio, a sua imagem, né, e desconstruir os movimentos sociais que lutavam pela reforma agrária, em especial o MST. Né. Os mais, né, velhos um pouquinho devem se lembrar, né, que no final dos anos 90 o Jornal Nacional passava todo dia 2 reportagens coladas, uma enaltecendo o agronegócio e outra fazendo referência a atos de vandalismo, destruição, provocados pelos movimentos sociais do campo, em especial o MST. A Veja fez uma capa colocando o João Pedro Estéreo como o diabo, né? E por aí afora, estratégias de desconstrução dos movimentos e de idealização do papel do agronegócio, né, como se fosse, né, isso que hoje a gente vê aí nos intervalos, né, do Jornal Nacional também, né, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Isso tem um poder, né, muito forte, essa ideologia, ela vai se espraiando muito fortemente e capturando, né, fortemente, inclusive segmentos da agricultura familiar, camponesa, que passam a se identificar no agronegócio, e boa parte da sociedade brasileira que embarca, né, e passa a, de fato, ver o agronegócio como sendo isso, e não ver, né, o que está por trás, né, desse movimento de expansão do agronegócio. Então, e como disseram, né, muito bem, então, o Roberto, fazendo referência a essa captura da agricultura familiar, e a Viviane falando dessa questão, né, da cultura, né, das festas, do agroboys e tal, né, sendo uma ideologia que se torna dominante. É por isso que a gente fala hoje de uma hegemonia, né, do agronegócio na sociedade brasileira. Né? Bom, a Simone, não sei bem, né, fez referência à questão do Matopiba. Né? Então, o Matopiba, de fato, uma das principais fronteiras dessa expansão do agronegócio, com grilagem de terras, com violência muito forte e com
também processos brutais de apropriação, né, da água. Vamos lembrar de Correntina, né, onde você teve um conflito gigantesco, né, no final de 2018, relacionado exatamente ao fato de que essa apropriação, né, das terras se dá também, né, se apropriando de água, né, 70% da água, né, consumida pela agricultura, e aí esses grandes pivôs centrais são verdadeiros sorvedouros de água, né, e aí a gente tem esse processo dando muito fortemente, né, e certamente o Mato Piba é hoje uma dessas principais fronteiras dessa expansão do agronegócio no Brasil, assim como a Amazônia, né, como eu já falei, já tinha falado na apresentação, também é um dos polos fundamentais para onde vai se expandindo hoje o agronegócio, né, e ele vai se expandindo claramente, né, desestruturando também, como já vimos, as políticas de apoio à agricultura familiar, camponesa, etc. e tal, dentro dessa lógica, desse conflito aí de duas lógicas mesmo que vão estabelecendo, né, como disse bem o Marcelo, né, dentro do seu contexto, né. Para a Vanusa, né, a colocação dela a partir lá do Rodolfo Hoffmann, né, bom, são dados e metodologias diferentes. Tá? Os dados que eu apresentei aqui sobre a agricultura familiar e a agricultura camponesa dizem respeito a tabulações feitas a partir do Censo Agropecuário do IBGE de 2006 e 2017, né, e que são dados, né, embasados, portanto, nessa metodologia do Censo Agropecuário, que traz a identificação de quem são as unidades da agricultura familiar, quem são as unidades da agricultura patronal, empresarial, né, que traduzimos como agronegócio, né, e que, portanto, ali estão os dados concretos, qual é o percentual de apropriação da terra, do crédito, o percentual de produção agropecuária, o percentual, né, de produção de comida e de geração de empregos, né. Eu frisei, inclusive, que, no que se refere à produção de comida, no censo de 2017, não conseguia avançar nessa tabulação ainda, porque isso é um conjunto de dados muito grande, que está fragmentado, então esse é um esforço ainda de pesquisa a ser realizado, né? Mas os dados de 2006 são dados consolidados nessa lógica. O Hoffmann traz outra fonte, outra base de dados, né? Ele vai fazer elementos a partir, então, das despesas, da pesquisa do orçamento familiar, ver quando é que as famílias consomem, é outra lógica, né? Assim como também o Eliseu Alves, da Embrapa, que é um dos ideólogos, né, dentro da Embrapa do agronegócio, também fez um estudo, né, a partir de valor da produção agropecuária. Então, são bases diferentes de dados, né, que dialogam, parece importante, se complementam, mas que a gente tem que entender as diferentes metodologias nesse sentido, né, e esses dados, né, que eu trouxe são dados baseados, então, em dados oficiais do censo do IBGE e da classificação lá feita entre a agricultura familiar, né, e não familiar, a gente chama lá, para caracterizar esse outro universo. Né. E, finalmente, então, a Carla, né, enfim, será que temos uma brecha aí nesse momento para um recuo da lógica do agronegócio, a expansão da agroecologia, da reforma agrária agroecológica? Bom, primeiramente, eu espero que sim. Eu acredito que a gente possa estar diante dessa perspectiva e ter isso como um horizonte fundamental, me parece importante para nós, né? Agora, insisto em dois problemas centrais. O primeiro é que, como já respondi a partir, né, das questões anteriores, né, há hoje uma hegemonia do agronegócio na sociedade brasileira, né? E essa hegemonia é política, é econômica, é ideológica, né? Então há uma dificuldade muito grande da gente romper com esse processo, né? As pessoas acreditam, né, que o agro é pop, agro é tech, agro é tudo, né? E o agronegócio tem jogado muito, muito bem com isso. E nós temos uma bancada ruralista gigantesca, nós temos um governo absolutamente afinado com o agronegócio, né? Então, romper com tudo isso é muito difícil. Né? Mas nós temos que ter aí, né, esse horizonte como norte, né, como possibilidade concreta da nossa luta, né, social,
para que isso possa, né, ser rompida, essa hegemonia do agronegócio ser rompida em algum momento. Né? Crises são também momentos que as coisas balançam um pouco. Né? Então, quanto mais pessoas perceberem, né, que o agronegócio, né, não produz a comida, que o agronegócio, né, produz a commodity, que o agronegócio, né, tem essa dimensão da violência, da contaminação, quanto mais gente, né, perceber esses processos, nós podemos ir tentando, então, fazendo essa desconstrução dessa imagem, né, construída politicamente de forma muito intensa pelo agronegócio nas últimas décadas, né? E a partir daí, né, ser possível transformar essa realidade. O grande obstáculo hoje que eu vejo também para isso é a dificuldade que os movimentos, né, têm hoje para se manifestar e se colocar na rua também. Então, a pandemia, né, tem esse processo, tem esse efeito um pouco paralisador das lutas sociais, né? Então, isso é um elemento complicador a mais nesse contexto, né? Mas espero que a gente possa, né, dar passos mais adiante para romper essa lógica, né? Porque, como disse, então, e aí eu finalizo, né, ao Marcelo, né, estamos diante de conflito de lógica, então, da educação no campo, né, esse é um outro elemento central. Nós precisamos também compreender melhor. No mesmo período aí dessa construção da hegemonia do agronegócio, né, vamos demarcar ali, né, final dos anos 90 para cá, né, nós tivemos 81 mil escolas fechadas no campo brasileiro. Isso me parece que faz parte dessa mesma lógica e é algo que, sobre o qual a gente precisa também se debruçar mais, entender melhor, né, e, né, ter mais elementos de crítica a esse processo, né? Eu certamente não consegui responder todas as questões que foram colocadas, que são de muita complexidade, profundidade, né? Mas espero ter contribuído de alguma maneira para ajudar as reflexões, e agradeço muito, né, as críticas e os comentários que, né, ajudam a gente também aí, né, desdobrando aqui as nossas reflexões nesse contexto, né? Então, Guilherme, devolvo para você, agradecendo aí o convite, espero que tenha conseguido responder as questões que foram levantadas. Paulo, nós aqui agradecemos, eu acho que foi muito bom a tua intervenção, acho que ajuda a gente a pensar questões maiores, né, e articular essas questões mais gerais com as questões locais que têm acontecido aqui na nossa região, né? Então, agradecer aí a disponibilidade, te dizer que te incomodaremos em outros momentos para a gente continuar esses diálogos, aprofundar com outras questões, né? Quero agradecer também a participação. Nós tivemos a participação de mais de 70 pessoas, né? E acredito que em alguns lugares, como tem mais de uma pessoa atrás da Câmara, então nós tivemos uma participação bastante grande de vários lugares do Brasil, de várias áreas de conhecimento, de várias inserções. Então, acho que foi uma atividade que nos deixa bastante satisfeitos. Tem a lista de presença, espero que todos tenham assinado. Por e-mail da lista de presença, eu vou enviar alguns materiais do professor Paulo. Posso enviar esse slide que você utilizou aqui hoje, Paulo, para o pessoal ter como acesso, fonte de consulta? Tá. Com certeza, Guilherme, à vontade. Muito obrigado. E também alguns outros textos, o professor Paulo já circulou, que já são texto público, mas só para facilitar o acesso. E também um link para uma avaliação. Eu peço que os colegas respondam a partir do e-mail o link de avaliação. Vai ser um link também ali pelo Drive, com questões simples, mas que são importantes para a gente poder prestar conta institucionalmente desse evento. Reforçando, nós temos o próximo dia 23, então, com a professora Maria do Socorro Silva, da Universidade Federal de Campina Grande, uma conversa sobre a educação do campo. A professora Maria do Socorro Silva está desde o início, né? A Universidade Federal de Campina Grande foi uma universidade, uma das primeiras universidades ao lado da UFMG, da Instituto de Educação do Campo. Então, nós vamos conversar um pouco com ela sobre as perspectivas históricas e os desafios atuais da educação do campo a partir da experiência da Universidade Federal de Campina Grande. Tá? Então,
também por e-mail a gente vai divulgar melhor esses dados desse encontro, desse próximo encontro. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo e aí fazer uma sugestão aqui de uma espécie de uma mística de encerramento, Paulinho, para a gente não perder essa dimensão aí nossa também, aí, dessa dimensão que eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone e a gente dar uma salva de palma coletiva para a gente aí. Então, vamos fazer isso para a gente poder encerrar. Então, vou pedir para todo mundo abrir os seus microfones e fazer uma salva de palma para nós aí, por favor. Aprendeu. Aê! Valeu, obrigada. Valeu. Bagunça midiática. Valeu. Muito bom. Parabéns. Parabéns. Só dizendo que o encontro anterior nós já tínhamos encerrado dessa forma, quando a gente foi fazer o agradecimento ao professor João Paulo. Então, gente, obrigado pela presença de vocês aí. Estamos encerrados.